o que ele está dizendo? Depois de dizer tudo, de fazer a chamada sobre a armadura e falar da necessidade, e depois de falar dos detalhes e você entender sobre a armadura, o que ele faz agora é dizer o seguinte, ele termina, ele fecha o texto falando sobre uma coisa importante demais, dizendo, não basta você só se vestir de toda a armadura, você precisa agir e ter a atitude de um verdadeiro soldado. Mas você vê aqui que tudo isso que Paulo está falando nesse final tem a ver com vigiar e orar. Apesar de tudo que fez, ele fala, você tem que fazer cada coisa na sua vida, vigiando e orando. Isso que me chama a atenção. Ele encerra o assunto assim, mostrando a importância. E é interessante que quando você vai olhar para Jesus, eu vou citar alguns só, você vê como essa questão de, principalmente, deixa eu começar com vigiar, a importância de você e eu sermos cristãos que vivem em vigilância. Jesus disse, ele fala para vigiarmos, ele diz, quando ele está conversando com os discípulos e chama eles para vigiarem com eles, ele encontra eles dormindo. E ele fala, as intenções de vocês são boas, vocês me amam. Ele sabia disso. Mas ele falou assim, olha, o espírito então de vocês está pronto, mas a carne é fraca. É isso que ele estava chamando a atenção, cuidem disto. E ele diz assim, vigiem para que vocês não caiam em tentação. Você vê que não é só a armadura. Você coloca todas aquelas armaduras, mas você vive uma vida como vigilante. Ele também fala para vigiarmos, porque não sabemos quando ele vai voltar. Ele diz, meu dia será como um ladrão. Também ele fala para vigiar, para poder escapar. Quando aquele texto diz que para encontrar Jesus de pé, ele está dizendo, vigiem para que vocês possam escapar dos dias difíceis que virão, e vocês possam me encontrar de pé. Então vigiar é viver com atenção. Vigiar é viver em alerta. É cuidar atentamente da sua vida espiritual. Isso é vigiar, é disso que ele está falando. Cuide atentamente da sua vida espiritual. E é isso que nós devemos fazer, por isso que ele está falando, revistam-se de toda a armadura de Deus e além disso, vigiem. Vigiem. Então viver alerta vai levar, quando eu vivo em alerta, e você também, leva você e eu a escolhermos para que coisas nós vamos dizer sim e para que coisas nós vamos dizer não. Viver em alerta também vai ajudar você a comprometer com as pessoas que valem a pena e que pode acrescentar graça na sua vida. Monitore a sua vida e tenha certeza que você não vai cair no sono espiritual. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e que é a parte que eu quero falar mais, que eu quero enfatizar, como a oração se encaixa em toda essa questão da nossa batalha espiritual, como a oração se encaixa em relação à armadura que ele está falando para a gente viver uma vida de vitória com Jesus. Então você já pensou na oração como um recurso do alto comando para a sua vida e a minha vida de orientação, para nos proteger? Nós estamos ligados com Deus, Deus ligado conosco, para controlar a nossa vida, proteger a nossa vida, para ser o nosso socorro, para ajudar nas nossas batalhas que enfrentamos cada dia. Entender a oração dessa forma, que é esse recurso maravilhoso de Deus para mim e você. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, com toda oração e súplica, ele diz, orando em todo tempo. Eu não vou discutir sobre oração ainda, só estou dizendo como ela é um elemento o meio de comunicação, recurso de Deus, para você e para mim, usado para a gente poder enfrentar as lutas com orientação de Deus. Em outro momento eu vou falar sobre isso, mas queridos, quando você e eu não entendemos como a oração se encaixa na nossa vida, nós estamos todos os dias, em todos os momentos, perdendo a oportunidade de ter a orientação de Deus e a presença de Deus e a bênção de Deus nas coisas que fazemos. É muito fácil para mim você chegar na primeira pessoa e rasgar o coração. Puxa vida, a vida está difícil, está complicado, olha, deu esse problema, deu aquele outro, eu estou com problema no casamento, estou com problema nas finanças, estou com problema na empresa, você vai colocando, estou com problema com meu filho, a gente conversa, e Deus está dizendo assim, porque você não fala com alto comando? Porque você não usa a arma que eu te dei, que é a arma de comunicação, o recurso que você tem, o acesso que você tem à minha presença, para falar com Deus que pode tudo, que controla todas as coisas, que sabe das suas batalhas, que entende as suas batalhas, que se importa com as suas batalhas, e diz, ele vai redirecionar você. A ideia do recurso da oração, Paulo está dizendo, orando em todo o tempo, e de todas as formas, de todas as maneiras que eu dei. Ele falou, depois de vocês vestirem toda a armadura de Deus,
vigiem e orem.